Bom, muito bom dia aos amigos, aos queridos amigos que acompanham virtualmente também esse nosso encontro, nosso bate-papo. Isso aqui é um bate-papo que a gente está trazendo para vocês sobre a nova legislação, uma nova legislação que é a proteção de dados pessoais, LGPD, e o tema é proteção de dados pessoais e LGPD, estado atual e perspectiva. Inicialmente eu quero agradecer ao conselheiro. Para falar sobre essa matéria, nós trouxemos um craque nessa matéria. É o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, conselheiro do CNJ, e que tem estudado essa matéria a fundo e aceitou o convite da ANDES, Associação Nacional dos Desembargadores, para palestrar e bater um papo, na verdade, sobre esse tema. Eu vejo aqui, eu não posso deixar de convidar para participar da mesa o advogado Bruno Calfar. Doutor Bruno, queria que o senhor, por favor, fizesse parte da mesa, porque o doutor Bruno Calfar também, como um dos grandes advogados do Brasil, se preocupa com essa questão da Lei de Proteção de Dados. Mas eu não vou me alongar e vou passar a palavra então para o nosso conselheiro, para a gente bater um papo, vai ser informal, e ele passar alguns tópicos, como é que essa lei, como é que está sendo a implantação dessa lei também junto aos tribunais e tudo mais. Muito obrigado pela presença, conselheiro. Maravilha, muito obrigado, meu querido desembargador Marcelo Burratem, pelo convite da ANDES para estar aqui fazendo algumas considerações sobre a LGPD. Aproveito para cumprimentar também meu dileto amigo Bruno Calfar, agradecer a presença. E bom, tentarei fazer um panorama sintético, sem muita doutrina, mas contando um pouco do bastidor da construção dessa legislação e do estágio atual em que temos visto a sua aplicação. No CNJ, eu atualmente ocupo a função de encarregado de proteção de dados, que é justamente essa posição definida e prevista na lei, né, para garantir o direito dos titulares de dados pessoais, né, a fim de exercer a sua defesa e sua proteção. Mas para entender o que isso significa, vale a pena fazer um pequeno flashback e voltarmos para quando isso foi discutido no Congresso Nacional Brasileiro, né? Iniciado ainda no final ali dos anos 2000, da década dos anos 2000, começou essa discussão, né, muito em função do que se vinha discutindo na Europa, né, que anos antes havia aprovado o Regulamento Geral de Dados Pessoais, de proteção das pessoais. Naquele momento, quando o Congresso Nacional começou a debater o tema da LGPD, que nem tinha esse nome ainda, né, a lei ela foi alterada, na verdade, 2 anos depois, para chamar-se Lei Geral de Proteção de Dados. Porque até então, quando foi aprovada em 2018 aqui no Brasil, ela não tinha essa denominação. Mas a ideia lá atrás era buscar defender o internauta, o usuário de redes sociais em particular, acerca da utilização comercial dos seus dados de navegação, né, para fins de publicidade e monetização, né, de diversos tipos de aplicação via internet. Aí podemos pensar em Facebook, em Instagram, em YouTube, a própria monetização que é feita pelo Google em cima dos dados contidos nos e-mails e visualização de páginas, etc. Naquele momento, o que se buscava era evitar que as empresas, né, possam monetizar um dado relativo à sua navegação da internet sem que para isso necessitem de seu consentimento, né? Essa era a tônica, digamos assim, da LGPD no início, que era muito inspirado na realidade europeia. Também quando surgiu o Regulamento Geral de Proteção de Dados por lá. Ocorre que essa situação evoluiu muito rapidamente, em muito pouco tempo, nós tivemos outras aplicações que demonstram a importância da discussão de proteção de dados pessoais. Vou pegar um exemplo recentíssimo. Uma determinada instituição financeira acabou de lançar um serviço no seu aplicativo
chamado Safe Places, né, locais seguros, onde você consegue configurar o seu endereço, sua casa, seu trabalho eventualmente, ou a casa de sua mãe ou do seu namorado, o que seja, para que naquele local você está num lugar seguro e, portanto, os seus limites de transação financeira são mais elevados. Então, digamos que você estiver no meio da rua, você pode fazer transferência de 100, 200 reais. Se você estiver eventualmente na sua casa, no seu trabalho, você conseguiria fazer um múltiplo né, bem maior do que isso. Veja bem, o que isso tem a ver com proteção de dados pessoais? Está profundamente ligado, porque para que o banco possa oferecer esse serviço, né, no seu aplicativo, ele precisa ter acesso à sua localização, à sua geolocalização do seu celular. Para isso, você terá que autorizar o aplicativo do banco, né, a acessar e eventualmente guardar, né, a sua localização, né, o que evidentemente demanda uma autorização. E aí várias perguntas vão surgir em cima disso. A primeira delas, quando eu autorizar o banco a acessar a minha geolocalização, eu estou autorizando apenas para aquele momento, né, em que eu estou fazendo a transação? Ou seja, aquele momento que eu estou recebendo um serviço do banco? Ou será que eu estou também autorizando o banco a qualquer momento o aplicativo ficar baixando a minha localização e fazer um verdadeiro banco de dados para onde você andou, né, ao longo do seu dia, ao longo da semana, ao longo do mês, porque não está claro em quanto tempo isso seria apagado. Mas eu antes de avançar, eu preciso afirmar uma coisa. O uso de dados pessoais está profundamente ligado à ideia de consentimento, né? Mas não é um consentimento qualquer, é um consentimento esclarecido. Você saber o que dados você está compartilhando, com quem está compartilhando e para quê. Porque muitas vezes o compartilhamento de dados pessoais ele vai lhe entregar uma melhor experiência. Muitas vezes é seu desejo compartilhar dados pessoais. Ora, se eu frequento um determinado site de notícias, né, e eu tenho interesse em ver mais notícias de esporte do que de política, né, ou se eu prefiro ver mais notícias de economia do que de cotidiano, né, na medida em que o site tem acesso a essas minhas opções pessoais e personaliza, né, o seu conteúdo para mim, ele me oferece uma melhor experiência. Então, até um certo ponto, me interessa, né, compartilhar os meus dados pessoais, meus interesses pessoais, para ter uma melhor experiência de navegação, seja no meu site de notícias, seja no aplicativo do banco. A questão é até onde vai esse consentimento, com quem o meu dado será compartilhado e para que fim. Porque eu posso ter interesse em usar o tal locais seguros do aplicativo do banco, para ter um limite de transação maior, né, e ao mesmo tempo, quando estiver na rua e for eventualmente vai ser assaltado, né, eu tenho uma limitação ali do meu prejuízo. Então, até certo ponto isso é interessante, mas não sei se é interessante, né, que o banco saiba, né, o que é que você fez depois do trabalho, ou antes do almoço, ou nas suas férias. Então é nesse ponto em que, nessa inflexão do uso do seu dado pessoal, é que você vai ter que ter algum grau de controle maior, né? E veja bem, isso tem trazido algumas perplexidades. Recentemente o site J, ele trouxe uma notícia, de novo envolvendo banco, mas lá era a relação do banco com o seu funcionário. O banco criou um aplicativo que permitia que você batesse o ponto pelo celular, né? E aí, ótimo, prático, confortável, né? Evitava você usar aquelas maquininhas de biometria, porque na pandemia todo mundo estava colocando o dedo ali naquele negócio e acabou que não era né, recomendável manter, então passou-se a fazer o ponto pelo celular. Muito bem. Ao fazer isso, o banco passou também a pedir autorização lá e acabava pegando também o seu dado de geolocalização. E aí alguns funcionários começaram a entrar com ações trabalhistas contra o banco pedindo o pagamento de horas extras não reconhecidas. O banco foi no banco de dados dele, que tinha o sistema de ponto biométrico dos servidores, demonstrou que os funcionários, na verdade, não estavam no banco e muito menos trabalhando naquele horário em que eles alegavam ter feito hora extra. E como ele demonstrou isso? Pela geolocalização, mostrava que o cara estava na academia, estava no supermercado, estava em qualquer outro lugar. Então observe, você começou a ter o seu dado pessoal utilizado contra você. Entendi. Eu me refiro, né, você no caso, o funcionário do banco, né, começou a ter o seu dado pessoal de geolocalização, que no momento foi conveniente
para ele, né, poder bater o ponto de forma remota e tal, mas por outro lado acabou servindo para que ele perdesse uma ação judicial no qual ele buscava reivindicar determinados direitos. Que, bom, eu não nem estou querendo aqui fazer o juízo de valor se ele tinha ou não tinha esse direito, né? Não conheço o processo a esse ponto. Mas a discussão interessante então quer dizer que o banco pode usar já a localização consentida pelo funcionário em dado momento, né, para num momento posterior, para outra finalidade, né, ele se defender usando aquele dado pessoal, né, do funcionário. A coisa vai além. Tivemos uma outra discussão interessante no Conselho Nacional do Ministério Público. Estava pautada na última sessão, não sei se na próxima estará. A discussão era a seguinte: uma determinada empresa de serviços públicos, coletivos, empresa privada, no entanto, né, concessionária, ela precisou fazer ajustes nas escalas de trabalho, né, de seus funcionários durante o período da pandemia. E aí, alguns funcionários se recusaram a mudar seus horários, isso acabou gerando demissões que redundaram no inquérito civil do Ministério Público do Trabalho. E ao tentar instruir esse inquérito civil, o produtor do trabalho, ele solicitou à concessionária uma série de dados pessoais, como telefone, endereço dos funcionários, né, não somente daqueles que haviam sido demitidos, mas de outros tantos meses antes da tal denúncia. E aí a concessionária buscou o conselho para dizer: mas peraí, eu não tenho obrigação de proteger os dados pessoais de terceiros? Como é que o produto do trabalho está pedindo dados pessoais de ex-funcionários meus demitidos até 10 meses antes da denúncia sequer ser protocolada? Então, será que o próprio Ministério Público não estaria avançando, né, além do que a lei permite para solicitar, para requisitar, na verdade, né, dados pessoais, né, que vão além do escopo definido na portaria que instaurou o inquérito? Então, ou seja, a LGPD ela é também oponível, né, ao próprio poder público, né, diante do poder requisitório do Ministério Público, por exemplo, caso essa requisição extrapole o objeto da portaria inicial. Então, isso gerou, evidentemente, uma perplexidade, porque, a princípio, a LGPD não foi feita, não foi pensada para limitar a atuação do poder público. Aliás, deve-se registrar que ela contém expressa previsão de que não pode ser oponível a proteção de dados pessoais, por exemplo, a investigações policiais, né, ao poder, né, do Estado, né, ao poder de polícia do Estado. Então, existe uma zona, no entanto, ainda cinzenta entre o limite onde até a LGPD protege o seu usuário, né, o titular do dado pessoal, né, daquela atuação do Estado que seja regular, né, porém que não pode desbordar, evidentemente, dos limites, né, regulamentares. E observe, essa dialética entre até onde vai a proteção de dados pessoais, ela está longe de estar definida ainda. Né? Você tem toda uma jurisprudência a ser construída ainda de uma lei que é muito nova, né? E que, na verdade, sofreu inúmeras modificações, né, legislativas desde a sua primeira versão, em 2018. Né? Ela sofreu pelo menos 5 alterações, né, por medida provisória, por lei ordinária, né, inclusive por regulamentação, porque posteriormente, a última medida provisória, publicada agora em junho de 2022, né, deu caráter de autarquia especial à ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que até então era um mero departamento dentro da Casa Civil. E recentemente, uma medida provisória concedeu a ela, né, autonomia financeira e administrativa, né, para poder colocar para valer a LGPD. Porque o fato é que até hoje, estamos aqui conversando, né, final de setembro de 22, precisa fazer hoje em dia esse tipo de ressalva, claro, né, porque para quem vai assistir, claro, o vídeo gravado, eventualmente pode estar já no outro cenário. A LGPD ela está vigente, mas não há ainda sanções sendo aplicadas com base nela. Isso porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela vem produzindo o seu regulamento, né, e o próprio processo
de imposição de sanções e, eventualmente, um direito de defesa, etc. E isso ainda não está operacional. A própria lei, a própria LGPD, quando ela chegou, ela estabelecia os direitos e previa já que as sanções só iam ocorrer um ano depois. Esse ano, o ano até já passou, mas ela ainda não está, digamos assim, plenamente operacional, embora uma série de vigilâncias e cuidados já vêm sendo estabelecidos, tanto pelo poder público, por meio da ANPD, quanto pelas empresas, do ponto de vista de compliance, buscando, né, proteger da melhor forma possível os dados de terceiros que armazenem, quanto pelos tribunais também, né? Nós tivemos no CNJ recentemente uma regulamentação do tratamento de dados pessoais, né, através da resolução 363, e uma série de publicações já foram feitas. Eu até recomendo o guia orientativo publicado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, elaborado pela desembargadora Denise Frankowski, né, que justamente tenta orientar os tribunais sobre como gerenciar esses dados. Porque o fato é que qualquer banco de dados, de tribunal, de empresa privada, de loja, de varejo do shopping center, né, ele vai conter dados pessoais sobre terceiros. Porque vai trazer ali o seu nome, seu CPF, data de nascimento, endereço, telefone, né? Fatalmente, você dá ali o seu CPF num programa de fidelidade qualquer, seja de companhia aérea, seja de uma loja de roupas, né? Você está criando um cadastro onde ele sabe até o tamanho do seu pé, né, onde ele sabe as suas preferências, onde ele sabe os locais onde você costuma viajar, né, e eventualmente, se um restaurante tiver esse cuidado, sabe até o que você gosta de comer, né? Então, são dados, evidentemente, que nem sempre são dados sensíveis, que a LGPD ela diferencia o dado pessoal sensível daquele que não é sensível, né? Seguramente uma informação como essa sobre as preferências alimentares do nosso querido Bruno Calfá, o desembargador, né, não seria um dado sensível, pelo contrário, seria um dado que todos gostariam de saber para copiá-lo, né? Mas existem sim dados que são esses insensíveis, relativos à renda, por exemplo, relativos a determinados... acho que para determinadas autoridades, inclusive, né, endereço, telefone, né, podem se tornar dados sensíveis, né, mas particularmente aqueles que são protegidos por lei, né, eles precisam ter um mínimo de controle, né, para evitar vazamentos indesejados. Né. Vamos lá, a Visa, Mastercard, fatalmente tem dados nossos sobre consumo. Né, onde consumimos, quanto consumimos, o que consumimos. Né? Fatalmente, se esses dados não estiverem bem guardados da Visa ou da Mastercard, isso vaza, isso causa um prejuízo, né, pode vir a causar, né, um prejuízo no âmbito de direitos subjetivos do titular desses dados, que pode inclusive dar aso, além das sanções da NPD, a ações de responsabilização civil, né, de indenização. Então, todas as empresas estão montando sistemas robustos de proteção de dados pessoais para evitar esses tais vazamentos. Né? Imagine você, aqui, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, seguramente existe uma série de dados pessoais, né, sensíveis inclusive, armazenados no setor de recursos humanos, que gera folha de pagamento. Do tribunal, né? Em alguma medida, essas informações elas são sensíveis, são dados pessoais e que devem ser protegidas até para evitar constrangimentos, vazamentos, né, e exposição desnecessária. Mas não é só no recurso humano do tribunal que esses dados pessoais estão contidos. Por vezes os dados saem até nos acórdãos. Eu, como encarregado do CNJ, recentemente me deparei com uma situação curiosa, que era uma procuradora do trabalho, né, do MPT, que havia oficiado perante o CNJ numa ocasião pretérita, né, 5, 8 anos atrás, sei lá. E naquela ocasião ela era requerente os dados dela, né, qualificação, né, nome completo, CPF, endereço, telefone, e-mail, etc., estavam no bojo do acórdão que julgou o requerimento dela. Pois bem, no momento em que ela volta a peticionar ao CNJ, agora já peticionando ao encarregado de proteção de dados, ela informa que estava investigando trabalho escravo, né, no sul do Maranhão, e que, ao fazer uma pesquisa com o próprio nome dela no Google, a primeira
informação que aparece é um link do CNJ que levava aos dados pessoais dela. Meu Deus. Por que isso? Porque o Google, como qualquer outro buscador, ele usa um sistema de PageRank, né, onde, conforme a relevância e importância daquele tema, né, você tenha uma relevância, digamos assim, né, daqueles links. Então, como o CNJ era evidentemente um site muito acessado, que tinha muita informação, aproveito para cumprimentar o desembargador Melo Serra, que me dá honra de sua presença, acabava aparecendo em primeiro lugar. Então, imagine, ela era uma procuradora do trabalho que estava investigando trabalho escravo no sul do Maranhão, e se você buscasse o nome dela no Google, a primeira coisa que saía era um link do CNJ dizendo endereço, telefone, os dados pessoais todos dela. Evidentemente por um erro, né? Na época em que aquele acórdão tinha sido prolatado, sequer, né, existia legislação de proteção de dados pessoais. Então, foi editado o acórdão, né, fez-se lá o registro como manda a lei, né, a informação, dados pessoais suprimidos, né, na forma do artigo tal, da lei tal, né, e isso evitou-se, naquele momento, uma maior exposição. Mas observe que isso pode acontecer em qualquer acórdão de qualquer tribunal do país, não somente, portanto, dentro das bases de dados de recursos humanos. Então, essa proteção, portanto, dos dados pessoais que estamos discutindo aqui, ela vai muito além, né, do que simplesmente permitir ou não que o YouTube ou que o Facebook usem as informações de navegação na internet, né, para vender propaganda. Isso foi o que se pensou lá atrás, quando começou-se a fazer a lei. Mas nos primeiros anos de execução da lei, né, começa a surgir todo um arcabouço de dúvidas e de situações que exigem a proteção de dados pessoais e que, essencialmente, meu caro Marcelo, colocam na balança esse elemento. De um lado, uma melhor navegabilidade, uma melhor experiência, né, nas redes sociais, na internet de uma forma geral, e de outro lado, meu caro Bruno, a proteção de um mínimo de confidencialidade, digamos assim, né, que o cidadão tem direito a ter, né, quando utiliza essas plataformas. No meio dessa balança, né, o fiel dela deve ser sempre o consentimento esclarecido. No fundo, o que precisa se preocupar é tornar esse consentimento claro, esclarecido e revogável. Porque é muito comum, certamente o desembargador Melo Serra, quando navega algum site, deve ter visto já, aparece uma barra na parte final da página, assim, esse site possui cookies. Isso. Né? E você dá um OK ali, até porque a única forma de acessar o site é clicando OK. Exato. Se você não clicou OK, você não vê o site. Então fica com uma barra enorme bloqueando metade da sua página ali embaixo. Né? Isso, evidentemente, não está cumprindo. Não está cumprindo a legislação. Claro. Isso é feito para o inglês ver. Né? Porque, por exemplo, na regulamentação europeia, se você entrar num site francês, por exemplo, ou italiano, você vai estar lá, vai ter uma barra parecida, né? Mas tem uma opçãozinha, né? Configurar os cookies ou personalizar os cookies. E lá dentro você vai dizer, olha, eu autorizo cookies para navegação neste site. Eu autorizo cookies para terceiros. Você que já é a empresa podendo vender os seus dados de navegação para um parceiro dela. Né? Eu autorizo o uso dos meus dados para publicidade. Ou recuso tudo. Pode recusar tudo e a partir daí continuar a navegação sem necessariamente estar entregando gratuitamente as informações. Um próximo passo, Marcelo, é certamente permitir dar a opção de você, autorizar aqueles cookies todos, mas ser remunerado por isso. Por que não? Se eu estou dando meus dados pessoais, com base nos meus dados pessoais, a empresa vai vender publicidade ou vai me oferecer determinado serviço. Alguém está sendo remunerado por isso. Os meus dados pessoais, por que eu próprio não posso ser remunerado pelos meus dados pessoais? Então, por que eu não posso ter uma opção lá em que eu vou dizer, olha, eu autorizo usar... autorizo mesmo. Exatamente, mas o que for eventualmente vendido de publicidade em cima dos meus dados, eu quero receber ou em desconto, ou em pontos de fidelidade, ou em alguma coisa. Por que eu não posso, né, monetizar para mim mesmo isso? Né? E, finalmente, um outro detalhe é a possibilidade de revogação.
você pode ser... Lembra aquele exemplo que eu dei no início da nossa conversa sobre o banco que usa a geolocalização do celular para oferecer serviço? Eu posso, hoje, ser usuário daquele banco e ser interessante para mim que ele use a localização do meu celular para aumentar meu limite transacional, né? Mas eu posso, depois de amanhã, não querer mais usar aquele aplicativo por algum motivo, tá usando outro banco talvez, ou eventualmente, sei lá, troquei o celular, ou passei a ter uma circunstância pessoal minha que já não é mais conveniente compartilhar a minha localização com um banco, sei lá quem vai ver esse dado, né? Então, eu quero poder revogar aquele meu consentimento. Isso tem que ser fácil, tem que ser algo acessível. Então, esse é o grande desafio da NPD, da Autoridade de Proteção de Dados, para fazer valer a LGPD. É como construir um espaço em que o consentimento seja esclarecido, né, e seja revogável. Conselheiro, vamos transformar agora numa nova plataforma que a gente está inaugurando hoje com Vossa Excelência, que é o podcast da Andes. É um momento onde a gente transforma uma palestra numa conversa. Eu acho que esse é o modo mais eficaz e mais atual de relacionamento com as pessoas que estão vendo a gente e transforma, dá mais agilidade, né? Eu quero agradecer a presença do nosso desembargador Melo Serra, que é um grande irmão aqui do Rio de Janeiro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então, vamos transformar isso aqui numa conversa onde a gente possa destrinchar algumas dúvidas. Para o nosso Bruno Calfar já ficar pensando aí, eu queria saber um pouco como é que está essa aplicação da Lei de Proteção de Dados nos grandes escritórios de advocacia, né? Porque os grandes escritórios de advocacia possuem sim informações sensíveis, como você fala. Bom, mas conselheiro, uma pergunta. Quando essa lei veio, essa lei veio por uma imposição internacional, né? O Brasil precisava de uma lei dessa para começar a fazer transações internacionais e, portanto, era uma exigência. Até para ingressar na OCDE. E exigência da OCDE, muito bem lembrado. Eu pergunto, quer dizer, essa lei está trazendo custos para as empresas, custos grandes. A amplitude de necessidades e de novos funcionários especializados, empregados especializados, setores especializados, isso de alguma maneira não traz uma onerosidade excessiva para o empresário? De certa forma, sim, é verdade que a adequação à LGPD, né, ela custa um investimento considerável. Primeiro que eu preciso treinar minha equipe, treinamento custa dinheiro, né? Eu preciso possivelmente contratar um escritório, um especialista, né, para checar todo o meu fluxo de dados, né, e como eu controlo aquele dado, né, como eu armazeno e quem consulta. Era bem impossível imaginar uma pequena loja de varejo tivesse lá seu banco de dados com informações sobre seus clientes e qualquer usuário, qualquer vendedor de caixa pudesse entrar lá, abrir, aí qual é o endereço do Dr. Fulaninho, né? E sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de senha de acesso, de controle de nível de acesso ali dentro. Então, na hora que você precisa fazer a adequação à lei, você vai trazer, por exemplo, para entrar no cadastro do cliente, o operador tem que ter um certo nível de acesso. Talvez não todo mundo consiga, né? Alguns veem o nome do cliente e veem o código do cliente, talvez, né? Mas quando você precisa ver o endereço, as últimas compras, né? Perfil de volume de compras, por exemplo, você precisa ter mais um tipo de cuidado, né? Os dados que o Dr. Bruno Calfá tem no escritório dele a respeito dos clientes dele, né? Seguramente lá já está adequado à LGPD e já tem um cuidado, setor lá, né? Um setor com isso. Mas imagine que até anteontem, até antes da lei, parecia que não existisse nenhuma preocupação com isso. Então está na base do quê? Da confiança do dono da empresa, né, e do cliente em cima do funcionário que usava lá o computador da empresa, né? Mas nada garantia que o funcionário, né, de má fé pudesse extrair aqueles dados e passar adiante, né? Então, a adequação da LGPD ela exige, de certa forma,
treinamento do funcionário, exige adequação dos sistemas de software. Sistema de software. Ter esse, e isso é caro, né? Custa caro. Isso custa caro. Né? E o próprio processo de avaliar o fluxo de dados e dizer, olha, aqui você tem uma brecha, aqui você precisa fechar essa porta, aqui tem que ter um controle. Isso aí não... Assim, custa um investimento, uma empresa de médio porte, né, tranquilamente vai ter que lançar a mão em 40, 50, 60 mil reais para poder fazer essa análise do fluxo. E sabe Deus quanto vai custar ainda a adaptação dos seus sistemas. Exatamente. Né? Então, isso é sem dúvida um baita problema. Bruno, como é que está a aplicação da LGPD, pelo que você sente, nos escritórios de advocacia, nas grandes bancas? Desembargador Burrati, primeiro eu queria cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar antes pelo convite ao nosso eminente conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, referência ao nosso Conselho Nacional de Justiça. O tema é desafiador, cumprimentar o desembargador Melo Serra, aqui presente todos aqueles que nos assistem. Eu queria, antes de ir direto ao ponto aí, a essa indagação feita por Vossa Excelência, submeter algumas reflexões. Porque, a meu sentir, a LGPD, como foi colocado pelo conselheiro Bandeira, o ineditismo dela, os desafios que ela impõe, certamente trarão aí um cenário inovador, um cenário que nós ainda estamos engatinhando. E por que digo isso aos senhores? Porque, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu acho que esse é o grande ponto naquela zona cinzenta que o conselheiro Bandeira invocou na sua exposição conosco, da tutela do direito à intimidade, da tutela do direito à honra, da tutela de determinados direitos que, com esse fluxo de informação gigantesco que nós vivemos hoje, que decorre dessa informatização massiva, desse cenário tecnológico avassalador que rompeu paradigmas geracionais na medida em que nós tivemos avanços extraordinários e a maioria deles em prol da população, em prol da boa prestação do serviço público e por aí vai. Eu acho que a LGPD ela vem para tentar criar barreiras, criar regras nessa perspectiva. E esse é o grande desafio. Eu vejo, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira é um profundo conhecedor, eu vejo realmente um cenário em que nós teremos que caminhar muito até buscar um equilíbrio, até buscar uma formação de precedentes na perspectiva da jurisprudência, administrativa também, para impor esses limites. Mas especificamente sobre isso que foi colocado, dos escritórios de advocacia e dessas informações sigilosas de clientes, nós, obviamente, já temos a nossa legislação especial, a nossa legislação de regência relacionada ao advogado, que já protege, já tutela todas essas informações sensíveis que são de titularidade do cliente. E você, obviamente, tem que conciliar isso com essa preservação, se adaptando, porque isso hoje é uma exigência das empresas, das grandes corporações, brasileiras ou não, quer dizer, você tem que estar atualizado com isso para se adequar a essa imposição que se apresenta. Então, hoje, em qualquer escritório de advocacia, como também no Poder Judiciário, como na Defensoria Pública, como creio eu no Nobre Ministério Público e por aí vai, é essencial que você informatize, que você invista e aprimore o seu setor de tecnologia, de informática, para você poder proteger esses dados mais sensíveis e esses dados sigilosos. Então isso hoje é uma realidade inarredável, quer dizer, hoje qualquer operador do direito, e aí nessa perspectiva, em especial o Conselho Nacional de Justiça, que tem essa função de gestão tão própria da sua atuação, quer dizer, tão relevante em relação ao papel que ele exerce e que, enfim, gerou aí a sua própria criação. Isso é um tema atualíssimo, relevantíssimo e que tem que ser desenvolvido, porque a gente tem que... A grande questão é como estabelecer aquilo que pode ser divulgado e como pode ser divulgado. O conselheiro Bandeira deu um exemplo muito interessante no início da sua exposição,
que foi a questão relacionada a bancos, etc., dados dessa natureza. Esses dados dessa natureza também tem um fator muito relevante aí, que dizem respeito à segurança dos cidadãos. Se você limita determinados dados ou determinados acessos de dados com ferramentas inteligentes e relevantes, você, inclusive, preserva a segurança do cidadão numa perspectiva macro, quer dizer, diante desse cenário também que a gente tem aí de violência e por aí vai, dentro dessa modernidade de PIX, de criminalidade, que também tem uma vinculação com esse cenário. E outras coisas, quer dizer, para um determinado cidadão ou para um determinado profissional, por exemplo, um servidor público muito graduado, ele tem um nível de sigilo de dados diferente de um outro cidadão que não tem uma atividade tão exposta e tão relevante, a partir da perspectiva dos dados que ele acessa e dos temas que ele veicula. Um exemplo, um servidor público graduado, por exemplo, um magistrado que julga processos que têm segredo de justiça, ou um juiz criminal que preside investigações com nível de sigilo máximo, ele tem que estar sujeito a uma proteção de dados muito mais, digamos assim, rigorosa do que um outro cidadão que, por exemplo, não lida com informações dessa natureza. Então, assim, eu quero, enfim, aqui sem ser enfadonho, já encerrar a minha pequena participação submetendo essa reflexão a todos aqueles que nos assistem aí da Andes, enfim, e ao eminente conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, que entre o leque de especialidades que cultiva, tem a LGPD ali incluída no seu rol, suscitando essas reflexões, quer dizer, tudo isso tem que ser objeto de inúmeros debates, de inúmeros grupos de estudos e principalmente no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito das associações de magistrados representativas, da Ordem dos Advogados do Brasil e de todas essas instituições que operam o sistema de justiça. Bruno, continuando na nossa conversa, no nosso podcast sobre esse tema, conselheiro, há uma dúvida interessante. Quando há um processo em segredo de justiça, se estabeleceu o segredo de justiça, nós sabemos que se esse segredo de justiça não for obedecido, há regras penais para a tipificação criminal. Poderia pensar em aplicar também a LGPD nesses casos em que os processos em segredo de justiça teriam sido vazados? Bom, vamos lá. A LGPD ela trata de dados pessoais, né? Sensíveis ou não, mas os dados de respeito... pessoais e processuais, é essa a minha... Entendi. É isso que eu quero construir o raciocínio para tentar lhe responder. Mas a LGPD ela protege, digamos assim, o escopo o conjunto de direitos relativos a seus dados da pessoa, né? O seu universo, né, subjetivo de cada um de nós. Tanto é que na doutrina vem se classificando, né, esse ramo de proteção de dados dentro do direito civil. Muitos defendem um direito autônomo, um direito digital autônomo. Eu ainda tenho ressalvas se já tem porte para se colocar como um ramo autônomo de direito. Né? Mas hoje, por exemplo, quem tem escrito sobre proteção de dados pessoais, né, tem jogado esse arcabouço de direitos dentro do direito civil como um direito realmente da pessoa. Pois bem, no caso do segredo de justiça, estamos falando ali de uma investigação, né, com elementos sigilosos, tanto o processo quanto os elementos de prova e de fatos eventualmente coletados na investigação que estão protegidos por sigilo, né, mas são dados do Estado. Aí não são necessariamente mais... Eu enxergo, né, que a proteção que incide sobre um inquérito civil sigiloso, ou inquérito penal sigiloso, ela visa a proteger o interesse, digamos assim, o interesse do Estado na persecução criminal. Do Estado juiz, tá? Estado juiz, né? Mais do que a LGPD que protege o interesse do indivíduo. Agora, é possível sim,
e aí nesse ponto eu concordo com tua reflexão, é possível se imaginar situações em que, dentro de um processo como esse, você tenha naturalmente dados pessoais ali dentro, né, que se torna particularmente relevante se isso vazar, por exemplo, se o sujeito finalmente foi entendido inocente, ou o processo foi arquivado. Então imagina a seguinte situação, um inquérito penal, né, que vai investigar lavagem de dinheiro ou corrupção. Né, e aí, ao investigar o fulano, levanta uma série de dados pessoais dele, né, financeiros, de renda, patrimônio, não relativo a ele, relativo a sua mulher, a seus filhos, etc. E ao final das contas, né, você tem um monte de informação pessoal relativa ao sujeito, né, e aquilo ali vaza em algum momento. Até, a gente sabe que existe isso, no universo da política, por exemplo, o vazamento por si só já vira uma condenação. Fulano está sendo investigado e nesse contexto descobriu-se que ele tem um patrimônio assim, assim, assado, etc. Meses depois, o fulano é inocentado. Né? Aquele patrimônio que ele tinha era fruto de uma herança, por exemplo. Né? Um exemplo qualquer, claro. Rascunhando aqui um exemplo para tentar mostrar essa perplexidade. E aí, veja bem, por um dado momento você teve o Estado juiz que invadiu a esfera pessoal do cidadão, né, para buscar dados pessoais dele, a fim de suprir uma necessidade, né, de investigação, vaza esses dados que ele deveria proteger e ao final acaba inocentando o cidadão. É óbvio que houve uma violação na esfera, né, individual de direitos daquele cidadão, e eu acho que cabe sim responsabilização civil e penal, eventualmente, de quem deu causa ao vazamento. Conselheiro, uma pergunta, mais uma nossa conversa. O hacker, né? Porque, na verdade, isso tudo a gente tem por trás o hacker, né? O grande hacker. Por trás de tudo é o hacker. Muito bem. Nós, infelizmente, temos visto nos últimos anos, com a intensificação, principalmente durante o período da pandemia, da troca de dados entre os tribunais e, né, terceiros, a gente tem visto que alguns tribunais, vários tribunais, têm sido atacados por hackers. Isso faz parte desse mundo internautico. Mas a pergunta que eu te faço especificamente, em que momento você pode absolver, né, você pode tirar a responsabilidade de um ente por ter permitido ou vazado, mas isso vai ser uma resposta sua, por conta de um ataque de hacker e de sua incompetência de guardá-los? Isto é, em que momento você transforma essa responsabilidade? Isto é, com um hacker que vem, toma todos esses... Você pode responsabilizar o gestor? Se o gestor precisa tomar as medidas mínimas necessárias à adequação da legislação. Mesmo que ele adote todas as medidas que a legislação prevê, que a LPD vai regular, etc., fatalmente, em algum momento, ele pode ser vítima de uma violação. Né? O pessoal do TI gosta muito de dizer que a pergunta correta não é se o seu sistema será invadido, é quando. Quando? Né? E efetivamente, esse problema existe, os hackers existem. A LGPD, eu acho que ela vai além do hacker, porque ela também tem um uso legítimo, lícito das empresas, né, fazerem uso das pessoais, transacionais. Né? Sim, sim. Mas o hacker é uma violação, é um sujeito que faz uma violação criminosa de um banco de dados, né, através de brechas no sistema digital. Né, ele entra lá e captura aqueles dados. Muitas vezes ele quer o dado em si. Muitas vezes ele só quer impedir que o titular use o dado e, em troca disso, ele pede um resgate. Né? Tem sido assim. Os casos dos tribunais que nós vimos recentemente foram dessa natureza. Qual? Resgate? O hacker não queria pegar o dado para usar aquele dado. Isso é um dado importante, isso é interessante. Exato. Ele queria pegar o dado para inviabilizar que o titular, no caso do tribunal, usasse seus sistemas, e ao fazer isso ele pede um resgate. Ele quer ser remunerado por descriptografar os dados que já eram seus. Desembargador Burrata, deixa eu fazer uma provocação aqui ao nosso conselheiro Bandeira, que é a seguinte. Eu ouvindo aqui as perguntas que Vossa Excelência formulou ao conselheiro, que eu acho que é um grande desafio, muito grande, conselheiro, eu queria ouvi-lo sobre isso. Aquelas violações que já estão previstas, digamos assim, na legislação de regência,
quanto a ilícitos dessa natureza, exemplo, a violação do sigilo, do segredo de justiça e por aí vai, como foi colocado, não me parece que seja o alvo da nossa LGPD, que visa proteger dados de índole pessoal. O que me parece que seria muito importante, e aí é que eu quero fazer essa provocação com você da bandeira, é o seguinte: dentro daquilo que a LGPD tutela e que não está ainda esgotado pelo seu ineditismo, quer dizer, por ser uma legislação muito recente, quais seriam os casos típicos que ela se enquadraria para coibir aquelas condutas que seriam contrárias às suas disposições? Eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que e ela tem indicativos, a LGPD tem dispositivos em que ela tutela como informações sensíveis ou não, ela já preconiza isso, mas é claro que isso é ilustrativo, quer dizer, isso é exemplificativo, isso, na verdade, isso vai decorrer da nossa evolução de comportamento, enfim, e de todo esse cenário de modernidade, de avanços, enfim, daquilo que a sociedade vai reclamar para poder, obviamente, evitar que esses ilícitos ocorram. Quer dizer, você falar, por exemplo, de hacker há décadas atrás era impensável, quer dizer, era inimaginável. E por aí vai. Quer dizer, então, eu acho que, em resumo, é o seguinte, não o caso do processo que, por dispositivo legal expresso, está sujeito ao segredo de justiça e que, se, portanto, esse segredo for violado, a infração à norma é clara, direta e suscetível da sanção preconizada. Tem o processo que não está suscetível ao segredo de justiça. Por quê? Porque a lei não previu isso. Ele pode ser decretado, é claro, a pedido das partes, se não for um daqueles que, dentro da literalidade, deveria estar. Mas, às vezes, dentro desse lapso de tempo em que a parte encarta um documento relevante, pede o segredo de justiça até a apreciação do magistrado decretando esse sigilo, esse documento é vazado, por exemplo. Ou em outro caso em que o segredo de justiça não é solicitado, mas tem ali uma informação sensível. Quer dizer, então eu acho que são essas situações que eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, essa proteção de dados pessoais, vai construir decisões, enfim, vai construir pronunciamentos que vão coibir esse tipo de prática. E isso seria muito importante se isso pudesse ser ilustrado, né? Se isso pudesse ser traduzido para facilitar. Então vamos lá, imagine uma... Excelente sua pergunta, Bruno, que de fato a LGPD está mirando nesse uso, às vezes até comercial. Comercial, sim. Pessoal. Imagine uma seguradora que, para fins de evitar pagar a indenização devida a determinado sujeito, ela lança mão, por exemplo, de dados de compras de remédio na farmácia que o cidadão tenha feito. Chega na farmácia, você compra lá meia dúzia de remédios, você dá seu CPF, né? Aquilo ali é registrado, e aí mais na frente você... Digamos que você muda de plano de saúde, não declara uma doença pré-existente, por exemplo, né? E aí o plano de saúde, peraí, você tomava remédio aqui para essa doença, 6 anos antes de contratar o meu seguro de saúde. Mas você soube disso? Soube disso porque usou o dado pessoal que a farmácia tinha e compartilhou, sem você nem saber, com o plano de saúde. Porque em algum momento, para ter algum desconto, né, para ter aquele desconto de 10 ou 5% ali na farmácia, você autorizou que seus dados pessoais sejam compartilhados. Talvez algum de vocês tenham feito isso nos últimos meses, né? E aí eles têm aquele dado lá sobre os remédios que você comprou, ou que deixou de comprar. Né? E em virtude disso, a seguradora pode evitar de pagar a indenização. Ou imagine ainda que seu carro é roubado à noite, né, num CEP diferente do CEP registrado na sua seguradora de veículo. O carro costumava dormir supostamente numa garagem, né, se dando declaração eventualmente falsa ali para reduzir, né, o prêmio do seguro. E ela usa, por exemplo, dados pessoais de geolocalização ou da tagzinha sem parar da vida que você botou no seu carro, né, e ele acaba usando esses dados contra você mesmo. É essa fronteira que eu enxergo, Bruno, a sua pergunta, de aplicação direta da LGPD para a proteção
dos dados do indivíduo quando ele começar a se deparar com a utilização de seus próprios dados pessoais contra si. Bandeira, excelente, excelente. Tem uma advogada brilhante aqui do Rio de Janeiro, chamada Alessandra Balestieri, que está aqui fazendo uma pergunta, e pergunta a você o seguinte: como e em qual momento uma empresa deve inserir a LGPD em seu cotidiano? Agradeço, Alessandra, a pergunta, mas eu diria tranquilamente dizendo que ela já deveria estar fazendo isso. A LGPD está vigente, por sorte não temos ainda as sanções sendo aplicadas. Mas existe algum tipo de tantos funcionários, tantos dados, tanto mega de dados, existe? Isso a NPD vai regulamentar ainda. Entendeu, Bruno? Claro. O nível de proteção. O nível de proteção para cada tamanho de empresa, por exemplo. Isso. Né? Ou para a sensibilidade de cada dado. Você pode ter uma pequena empresa com dados muito sensíveis, né, e uma grande empresa de, sei lá, de ônibus, por exemplo, transporte público de ônibus. Não tem dado pessoal muito relevante. É verdade. Porque ela sabe, talvez o máximo é que você pega o ônibus na linha tal, né, diariamente e tal, mas digamos assim, não é tão relevante. Né? E é uma grande empresa. Né? Já pequenas empresas, um laboratório médico, por exemplo, de análises médicas, pode ter dados pessoais sensíveis a seu respeito, que, embora ele tenha 4 funcionários, né, ele precisa ter cuidados muito severos. Então, essa regulamentação ainda está pendente. Como está essa regulamentação? A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já tem feito consultas públicas sobre isso e deve em breve sair uma série de regulamentações trazendo justamente esse balanceamento, né, dos cuidados necessários para o cumprimento da lei. E eu retorno a uma pergunta que você tinha feito anteriormente: em que medida isso pode resvalar para o servidor ou para o empresário, né, que tinha o dever de guardar os dados? Na medida em que ele cumpra a legislação para proteger, mostrar que ele tem um fluxo controlado, que ele tem um procedimento estabelecido, que as condutas mínimas do ponto de vista de TI foram adotadas, ele deixa de ser responsável caso um hacker criminosamente invada o seu sistema. Agora, se ele faz uso desses dados para comercializar com um terceiro, né, para monetizar os seus dados em cima do seu consentimento, às vezes nem tão esclarecido, aí sim ele pode ser responsabilizado nos termos da LGPD, porque ele fez uso de seu dado pessoal. Bandeira, conselheiro, como está... aliás, muito feliz da gente estar inaugurando essa nova fase de podcast na Andes. Eu agradeço, vai ser muito bacana, e esse tema é muito interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como está especificamente a aplicação da LGPD nos tribunais? Isto é, há alguma regulamentação já através de resoluções do CNJ nessa matéria para os tribunais? Como está isso? O CNJ editou ano passado a resolução 363. 363. Isso, que traz um paradigma sobre como os tribunais devem tratar dados pessoais. O TCU soltou recentemente um acórdão onde apontava que o judiciário estava um grande atraso na implantação da LGPD. Mas foi uma coisa pontual e já explicada. O TCU pediu dados 6 meses depois da edição da lei, né, os diversos tribunais responderam dizendo que ainda estavam implementando, que não estava pronto, e o acórdão demorou um pouco para sair. Quando o acórdão saiu, ele apontou uma deficiência, mas na sequência... Talvez não seja mesmo. Já saiu o levantamento dizendo que 92% das medidas já foram tomadas. Porque, na verdade, houve evidentemente, uma lei nova, tem um tempo para ser implantada, e houve uma demora entre a coleta de dados pelo Tribunal de Contas da União e a divulgação do acórdão. Quando saiu o acórdão, boa parte das medidas já tinham sido tomadas. Então o CNJ divulgou recentemente esse índice, estamos com 92% já das medidas exigidas dos tribunais implantadas. Mas certamente vai surgir mais coisa. Né? A própria NPD, que for regulamentando, isso tem que ser atualizado. Você teria como especificar pelo menos uma dessas medidas exigidas aos tribunais? Vamos lá. Primeiro você tem que ter, o mais evidente, tem que ter a designação do encarregado. Do encarregado. Quem é a pessoa que vai receber, né, as queixas. Tipo aquela procuradora do trabalho que eu dei o exemplo do acórdão. inicialmente. Ela tem que ter uma pessoa para quem se dirigir.
Não é o presidente do tribunal, né? Não é o presidente do tribunal, nem necessariamente o ouvidor. O ouvidor pode até ser encarregado. É o meu caso. No CNJ, eu sou encarregado e sou ouvidor. Mas uma coisa não necessariamente implica a outra. Você tem que ter uma informação no site, né? Tem que ser a pessoa tem que conseguir acessar alguém para dizer, olha, meus dados estão sendo violados, estão sendo expostos em tal página. Por favor, resolva. Então isso, digamos, é a medida elementar, a primeira. Depois tem que ter um procedimento para resolver de fato. Depois, uma vez que chegou a reclamação, como julgar e como resolvê-la. Então tem que ter procedimentos internos de depuração de banco de dados, etc., para cumprir a legislação. E depois todo um cuidado, com a própria segurança computacional mesmo daqueles bancos de dados que estão ali Conselheiro, disponíveis. A Andes está muito satisfeita, muito feliz de estar inaugurando esse novo método e trazendo o primeiro podcast da Andes, porque você veja como é mais interessante uma conversa, do que a agilidade das respostas da conversa. Eu te agradeço muito por ter vindo. Eu te franqueio e também ao Bruno mais um minuto final, porque a gente, por incrível que pareça, já estamos quase uma hora nessa nossa discussão. Foi muito interessante. Muito obrigado por ter aceito o convite. E eu passo primeiro ao Bruno para tecer as considerações finais e depois ao colega, amigo e o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello. Desembargador Marcelo Murrato, eu queria parabenizar a Andes novamente pela iniciativa. Parabéns aí ao início do podcast da Andes, que seja o primeiro bate-papo de muitos aí com uma qualidade dessa envergadura, tendo como seu principal articulador aí uma figura com a qualificação jurídica do conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, que sempre trouxe luzes aí para todos nós, desde a sua época no Senado Federal, de onde vem como consultor legislativo de grande destaque, até o Conselho Nacional do Ministério Público, hoje no Conselho Nacional de Justiça. O tema é muito desafiante e eu quero dizer que foi uma aventura da minha parte aceitar o convite de Vossa Excelência de sair da plateia para sentar aqui nessa bancada para tratar de um tema que conheço tão pouco diante de um palestrante que conhece com tanta profundidade, evidenciando aí uma lacuna, enfim, abissal. Mas, de qualquer forma, eu cumprimento o conselheiro Bandeira, cumprimento a todos aqueles que nos assistem aí, essa plateia qualificadíssima, a plateia aqui presente e os que estão conosco pela internet. Muito obrigado. Bom, conselheiro. Marcelo, eu agradeço imensamente pelo convite, acho que foi uma ótima iniciativa, efetivamente é um modelo de conversa, de bate-papo que permite até uma forma de discussão mais agradável, mais descontraída, e conte comigo para eventuais novos temas ou oportunidades. Parabéns pela iniciativa, pela brilhante ideia, que aliás é a marca do seu trabalho à frente da Andes. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado e conte conosco aí nas próximos temas e debates que surgirem. Estamos, muito obrigado, conselheiro, e assim, dessa maneira, a gente encerra o primeiro podcast da Andes, agradecendo novamente ao conselheiro, agradecendo também ao Conselho Nacional de Justiça por ter cedido o nosso conselheiro para fazer esse primeiro podcast, numa matéria muito importante que ainda, como o Bruno falou, Bruno Calfá, ainda estamos engatinhando nessa matéria. Muito obrigado a todos, espero que fiquem muito bem e que Deus nos proteja a todos. Muito obrigado.